Aposentadoria da pessoa com deficiência. Quem tem direito? Como o INSS avalia essa condição de pessoa com deficiência e por que muitas pessoas têm esse benefício negado. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é um tipo de aposentadoria. Ela nada mais é do que um critério, uma forma diferenciada do trabalhador brasileiro se aposentar por tempo de contribuição ou por idade. É uma modalidade de aposentadoria para quem paga INSS, ou seja, para quem contribui para a Previdência Social. Existem as aposentadorias comum, então aposentadoria por idade comum, existe a aposentadoria por idade rural e existe a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, ok? E existe também a aposentadoria por tempo de contribuição comum e a aposentadoria por tempo de contribuição especial. E, claro, a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Veja que se resume em tempo de contribuição e idade, né? São dois grandes grupos. E aí, dentro desses dois grandes grupos, você tem ali, em cada um deles, a aposentadoria da pessoa com deficiência. Eu já te adianto que se a gente for falar em valores, valor do benefício, como é calculado o valor do benefício, a aposentadoria da pessoa com deficiência é a melhor que tem. Por quê? Em 2019, houve uma grande reforma da Previdência Social aqui no Brasil. Fizeram diversas alterações na forma do brasileiro se aposentar, porém, a aposentadoria da pessoa com deficiência não foi afetada. A reforma da Previdência não mexeu com esse tipo de aposentadoria. As regras desta aposentadoria da pessoa com deficiência, estão descritas na Lei Complementar número 142 de 2013, além, é claro, do Decreto 3048 de 1999. Não, você não precisa anotar essa lei, nem esse número do decreto, eu estou apenas comentando aqui com você para que você saiba de onde é que eu tiro essas informações. Eu vou entrar agora nos requisitos da aposentadoria da pessoa com deficiência, para depois conversar com você sobre os graus de pessoa com deficiência. Como eu te falei ali no início do vídeo, existem dois tipos de aposentadoria da pessoa com deficiência: por idade e por tempo de contribuição. Vamos começar aqui pela aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência exige 3 requisitos. O primeiro deles é a idade mínima, que vai variar de acordo com o sexo. Homem aposenta com 60 anos, 5 anos mais cedo do que a aposentadoria comum, que é aos 65. Já a mulher vai aposentar aos 55 anos de idade, que na aposentadoria comum é os 62. Aqui ela está aposentando 7 anos mais cedo, tá? O trabalhador rural, ele também aposenta mais cedo. Porém, aqui, se ele for um trabalhador rural e pessoa com deficiência, ele vai também aposentar aos 60 e aos 55, ok? Não vai haver uma dupla redução. Além da idade, também é necessário que a pessoa tenha 15 anos de contribuição para a Previdência Social na condição de pessoa com deficiência. Veja só, se ela tem, por exemplo, 20 anos de contribuição, desses 20 anos, ela tem 10 anos que ela trabalhou sem deficiência e após sofrer um acidente, ela adquiriu uma condição que o torna ela pessoa com deficiência, então ela tem mais 10 anos ali de trabalho após o acidente na condição de pessoa com deficiência. Total 20. Ela tem mais de 15 anos de contribuição? Sim, ela tem. Agora, ela tem 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência? Não, ela tem apenas 10. Nesse caso, apesar dela ser uma pessoa com deficiência, ter mais de 15 anos de tempo de contribuição, ela não vai poder aposentar na idade da pessoa com deficiência. Claro que quando ela atingir a idade comum, por ela já ter os requisitos, ela vai se aposentar. Ela só não vai conseguir se aposentar mais cedo utilizando a aposentadoria da pessoa com deficiência. Além do tempo de contribuição, quando essa pessoa solicitar a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela precisa ter a condição de pessoa com deficiência, ok? Ela não pode se aposentar usando aqui os critérios da aposentadoria da pessoa com deficiência depois, por exemplo, que ela parou de ter essa condição. Vamos imaginar, no caso de uma pessoa
que houve uma recuperação total. Eu sei que é bem difícil, mas só para deixar isso claro para você. É claro que quando ela terminou, cessou ali, acabou essa condição de pessoa com deficiência, ela já tinha completado os requisitos para aposentar, mas não foi lá solicitar, ela vai ficar com o direito adquirido, então ela vai poder solicitar depois. Situação bem difícil de acontecer, mas só para deixar bem claro aqui. Então esses são os 3 requisitos, tá? É idade mínima, de acordo com o sexo, tempo de contribuição, que é 15 anos, na condição de pessoa com deficiência e ter a deficiência quando solicitar o benefício ou na data que implementar os requisitos. Existe um 4º requisito escondidinho aqui, que é a carência de 180 contribuições. Mas para a maioria dos casos, a pessoa que tem ali os 15 anos de contribuição, ela vai ter praticamente os 180 meses de contribuição. E a carência, ela não precisa ser obrigatoriamente na condição de deficiência. Pode ser que a pessoa tenha lá 20 anos de contribuição, 15 anos ela trabalhou na condição de pessoa com deficiência, 5 anos não, e por algum motivo ela tem 180 meses pagos, certinho ali no INSS. Essa pessoa vai sim se aposentar por idade, considerando as regras da pessoa com deficiência. Olha, se essas informações estão sendo úteis para você, se você está gostando da forma como eu explico, eu peço que se inscreva aqui no meu canal e deixe algum comentário. Também compartilha no grupo da família, compartilha com as outras pessoas para que mais pessoas fiquem por dentro dos seus direitos. Aqui na aposentadoria por idade, não faz diferença o grau da deficiência da pessoa. Então, uma deficiência leve é suficiente para a pessoa aposentar por idade, tá? E se ela tem uma deficiência grave, ela não vai ter uma diferenciação aqui na aposentadoria por idade. Agora, na aposentadoria por tempo de contribuição, aí sim haverá uma diferença. E como funciona a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência? Funciona assim. Existem 3 níveis, 3 graus de deficiência. Cada grau, a pessoa vai aposentar com um tempo específico. E aí também vai ter uma variação entre homens e mulheres, tá? Vamos começar aqui pela deficiência grave, que é o menor tempo para se aposentar. O homem com deficiência grave se aposenta com 25 anos de tempo de contribuição. Já a mulher vai se aposentar com 20 anos de tempo de contribuição, deficiência grave. A deficiência moderada vai permitir o homem se aposentar com 29 anos de tempo de contribuição e a mulher com 24 anos de tempo de contribuição. Já a deficiência leve garante ao homem uma aposentadoria por tempo de contribuição com 33 anos de contribuição e a mulher com 28 anos de tempo de contribuição. Se a gente for comparar com a aposentadoria por tempo de contribuição comum, você vai notar que na deficiência leve há uma diminuição de 2 anos, na deficiência moderada 6 anos e na deficiência grave 10 anos. A questão do grau de deficiência é importante você saber que ele pode ser alterado ou pode sofrer alteração ao longo da vida de uma pessoa. Então a pessoa pode começar com uma deficiência grave e ao passar do tempo, depois de tratamento e etc., a deficiência diminuir para moderada ou talvez leve, como o inverso também pode acontecer. Sair do leve para um moderado ou chegar numa situação de tornar uma deficiência grave. Isso faz diferença, porque para você encontrar qual é o seu tempo de contribuição, você precisa analisar qual é o grau de deficiência preponderante, ou seja, vamos colocar aí ao longo dos 20 anos, qual foi o tempo de cada grau de deficiência. Vamos colocar aí 15 anos ali, 15 anos na condição de deficiência grave. E depois de um tratamento, ela passou esses próximos 5 anos em uma deficiência moderada. Veja que a deficiência grave representa o maior período de tempo na vida dela de contribuição, no tempo de contribuição dela. Então, ela, apesar de ter uma deficiência moderada hoje, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem uma deficiência grave e não moderada, que é a deficiência ali na data da solicitação. O inverso também pode acontecer. Imagine que ela tem ali a vida toda uma deficiência leve, porém 2 anos antes
dela completar o tempo de contribuição para se aposentar, essa deficiência altera para grave. Ela não vai aposentar com a deficiência grave, ela vai se aposentar na deficiência leve, com os critérios da deficiência leve. Lembrando que para aposentadoria por idade, o grau ele é indiferente. Isso que eu estou explicando aqui vale exclusivamente para aposentadoria por tempo de contribuição, que independe da idade da pessoa, tá? Eu levo em conta apenas o tempo de contribuição. Além dessa questão da alteração do grau, também existe a conversão do tempo comum em tempo qualificado da pessoa com deficiência. Vamos pegar aqui os casos em que a pessoa sofre um acidente ou desenvolve uma deficiência depois, uma certa idade da vida. Então, a pessoa tem ali seus 40 anos de idade e até os 40 anos de idade essa pessoa ela não é uma pessoa com deficiência. E aí depois de alguma situação, ela passa a ser uma pessoa com deficiência. Esse período que ela contribuiu para a Previdência Social comum, sem ser na condição de pessoa com deficiência, é aproveitado na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Porém, quando essa pessoa pega esse tempo comum e leva ele para a aposentadoria da pessoa com deficiência, ele leva ele com um pedágio, com uma diminuição de tempo. Existe toda uma tabelinha de conversão de acordo com o grau de deficiência, ok? Eu não vou entrar nesse assunto, porque eu precisaria de um vídeo completo só para explicar como faz essa conversão. Mas é importante você saber que o seu tempo de contribuição, o tempo de contribuição do trabalhador comum, ele é computado, ele é somado no tempo da aposentadoria da pessoa com deficiência, ok? O tempo especial, que é aquele tempo trabalhado, exposto a algum agente nocivo, ele também é levado para essa aposentadoria da pessoa com deficiência, porém existe um cálculo de conversão diferente do cálculo de conversão da aposentadoria comum. Ele é diferenciado, tem que ficar atento nisso. Tá, ok, eu já entendi o que é aposentadoria, já entendi as regras, mas como é que na prática o INSS faz esta avaliação? Como que funciona? Vamos lá. A avaliação da pessoa com deficiência é a avaliação biopsicossocial. Ela é feita por um médico e por um assistente social. Existe um método que é utilizado para fazer esta avaliação. Ele se chama IFBRA. Esse método ou esse instrumento de avaliação, ele vai analisar 7 áreas da vida da pessoa. São 7 domínios. Domínio sensorial, comunicação, mobilidade, cuidados pessoais, vida doméstica, educação, trabalho e vida econômica e socialização e vida comunitária. Veja que cada domínio desse representa uma área da vida da pessoa. Isso que está aparecendo aqui na tela de vocês são os domínios e o que o médico e assistente social têm que analisar em cada domínio. Então, por exemplo, domínio sensorial, ele deve analisar a capacidade da pessoa de observar, capacidade de ouvir. Isso vai receber uma pontuação aqui de acordo com o grau. Eu já vou te explicar sobre a pontuação mais adiante. Domínio e comunicação, capacidade de comunicar-se e recepção de mensagem, comunicar-se, produção de mensagem, conversar, discutir. São vários pontos que devem ser analisados, são várias perguntas, olha só. Domínio 4 aqui, cuidados pessoais, capacidade de lavar-se, capacidade de regulação da defecação, vestir-se, comer-se. É bem detalhado, tá? Cada tipo de análise que o médico e assistente social tem que fazer. Normalmente, o perito do INSS ele não faz uma pergunta para cada tipo de situação. Veja que são várias situações. Ele vai conversando com a pessoa e vai ali dando uma nota. Essa nota pode ser 25, 50, 75 ou 100 pontos. 25 é a situação mais grave. Então, vamos pegar um exemplo aqui, a capacidade de ouvir. Domínio sensorial. 25 pontos é para aquelas situações onde a pessoa não consegue realizar aquela atividade. Então, escutar, a pessoa não dá conta de escutar. Ou ela é totalmente dependente de terceiros. Mas 25 é quando a pessoa não dá conta de fazer aquela
atividade. Eu dei o exemplo aqui de escutar, mas poderia ser também de comer, de se alimentar sozinho. A pessoa não consegue se alimentar sozinha, ok? Ela vai receber a pontuação 25. Agora, se ela consegue realizar a atividade com o auxílio de uma outra pessoa, de alguma forma essa terceira pessoa participa ali, e as duas, né, a pessoa com deficiência e essa terceira pessoa faz junto aquela atividade, então ela vai receber a pontuação 50, ok? É a pessoa que não dá conta de fazer sozinha. Vamos pegar aqui o caso do alimento. Ela até consegue se alimentar sozinha, porém precisa de uma terceira pessoa para colocar o prato na frente dela, ou alguma coisa assim. Então ela até consegue levar a comida à boca, mas ela precisa de uma outra pessoa para auxiliar para chegar nessa etapa. Diferente se a pessoa sequer consegue levar o alimento à boca, ela é totalmente dependente da outra pessoa. Aí é 25, mais 50 aqui é quando a pessoa faz, mas faz sempre dependendo de outra pessoa. 75 pontos é quando a pessoa faz a atividade, não depende de outra pessoa, porém faz de forma adaptada. Então ela não faz do modo normal. E 100 pontos é quando a pessoa faz do modo normal, como todo mundo faz, independente de adaptação, independente da ajuda de terceiros. Então viu lá? 25, 50, 75 e 100. Cada uma dessas atividades aqui, ela vai ser pontuada pelo serviço social, pela avaliação social e pela parte médica, pelo médico, né, que vai realizar também a outra perícia. Então, observar 100, 75, 50 ou 25. Ouvir, mesma coisa. E aqui vai. Veja que são vários pontos que têm que ser analisados. Quanto menor, quanto mais baixa for a pontuação, maior o grau de deficiência. A soma desses pontos que foi dado pelo assistente social e pelo médico vão definir o grau da deficiência. Uma pontuação menor ou igual a 5.739 será considerada uma deficiência grave. Uma pontuação entre 5.740 e menor ou igual a 6.354 é uma deficiência moderada. Uma pontuação de 6.355 até 7.584 é uma deficiência leve. Agora, uma pontuação superior a 7.585 não se enquadra na condição de pessoa com deficiência para fins de aposentadoria. Então, olha só, tem que fazer essa avaliação para poder saber se você se enquadra na condição de pessoa com deficiência e também qual o grau. Além de fazer essa avaliação, você tem que conferir se o INSS ou até mesmo um perito judicial dentro de um processo judicial fez essa análise correta. Porque você viu o tanto de detalhes que existe para se fazer essa avaliação? E o perito pode errar. Por exemplo, naquela questão de comer. Pode ser que o perito diga que aquela pessoa avaliada dá conta sim de comer, mas na verdade não dá conta. Como que você faz isso? Como que você questiona isso? Eu já vou falar como que você faz para recorrer. Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui é que, por exemplo, o advogado, quando ele vai trabalhar num caso desse, ele tem que pegar essa ficha completa, porque ela fica disponível para a pessoa e naturalmente para o advogado, e o advogado tem que olhar uma por uma. Normalmente o atendimento desse tipo de serviço ele é mais demorado, porque a gente tem que passar item por item para questionar, para depois, ali na hora do recurso, questionar, apontar que o perito do INSS ou assistente social errou naquela avaliação. Além de toda aquela soma, existe o modelo FUSE. Pessoal, o modelo FUSE ele é como se fosse um plus, um a mais na hora de avaliar a deficiência. Existem 4 domínios que são considerados domínios muito sensíveis, que é a capacidade auditiva, a deficiência intelectual, cognitiva ou mental, deficiência motora e deficiência visual. Quando o médico for avaliar cada uma dessas situações, dependendo, ele terá que aplicar esse modelo FUSE
E a aplicação desse modelo FUSE implica uma diminuição dos pontos para aquele determinado domínio. Então, pode ser um exemplo aqui de aplicação do modelo FUSE. Se houve pontuação de 25 ou 50 em alguma atividade do domínio de comunicação, ele vai ter que puxar todas as pontuações seguintes, ou do grupo todo ali, daquele domínio, para essa pontuação mais baixa. Se foi 25, vai puxar tudo para 25. Se foi 50, vai puxar tudo para 50. Essa é uma das formas de aplicação. O INSS erra muito na aplicação do modelo FUSE. E, às vezes, a aplicação do modelo FUSE vai fazer você sair de uma deficiência leve para uma moderada ou de uma moderada para grave. Ou, então, vai te colocar na condição de pessoa com deficiência. O valor da aposentadoria da pessoa com deficiência, ele é calculado de uma forma mais benéfica do que o cálculo da aposentadoria da pessoa comum, por exemplo. Ele é melhor do que o cálculo da aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, inclusive. Na aposentadoria por tempo de contribuição, vai ser pago 100% da média. Ou seja, você vai receber cheio a sua média de contribuição. Na aposentadoria por idade, a pessoa vai receber, no mínimo, 85% da média. Ela vai receber 70% mais 1% para cada ano de contribuição que ela tem. Então, se ela tem 15 anos, no mínimo, né, para aposentar, ela precisa ter, ela vai receber 85. Se ela tem 20, vai somar 70 mais 20, tá bom? Então, sempre será melhor do que aposentar normal. Ah, Gustavo, eu já tenho a idade para aposentar normal. Eu já sou homem, completei 65 e não aposentei até agora. Vou aposentar normal, porque não precisa passar por perícia e essa coisa arada toda. Apesar de eu ser uma pessoa com deficiência. Olha, vale a pena sim passar por perícia e aposentar na modalidade de pessoa com deficiência. Por quê? Porque a fórmula de cálculo vai ser melhor. A não ser que você contribuiu a vida inteira sobre um salário mínimo, aí não tem jeito, você vai receber um salário mínimo dos dois tipos. Mas se você já contribuiu acima de um salário mínimo, a fórmula de cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência é melhor sim, eu te garanto isso. Se você já é aposentado, seja por tempo de contribuição ou por idade, e quer pedir a revisão da sua aposentadoria, é possível, desde que não tenha passado o tempo da decadência, tá? Tem outros vídeos meus aqui no canal onde eu falo só sobre revisão, mas você também pode consultar um advogado especializado nisso para saber se você tem direito à revisão ou não. Como é que faz para solicitar da entrada na aposentadoria da pessoa com deficiência? Você vai solicitar diretamente pelo aplicativo do Meu INSS e escolher a opção correta, tá? Seja aposentadoria por idade da pessoa com deficiência ou aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Você vai juntar provas da sua deficiência hoje e vai juntar provas do início da sua deficiência. Você não pode provar a sua deficiência apenas por testemunhas, tá bom? Você precisa levar um documento médico afirmando a sua deficiência. Pessoal, eu sou advogado especialista em INSS e atendo todos os cantos do Brasil. Consigo resolver problemas com INSS, aposentadoria da pessoa com deficiência, auxílio acidente, enfim, de qualquer lugar do Brasil. Olha, se você quer saber exatamente quais documentos você vai precisar para dar entrada na sua aposentadoria da pessoa com deficiência e como enviar isso por INSS, assista esse vídeo aqui que eu preparei para você. Até a próxima. Tchau, tchau.